poxa, essa crítica que eu estou vendo, essa crítica que eu estou fazendo, ela diz respeito à tradição religiosa ou ainda uma parte de uma tradição religiosa dentre milhares e milhares de grupos que existem e existiram na história da humanidade? Ou realmente eu estou fazendo uma crítica ao fenômeno religioso? Porque se for essa segunda opção, o seu trabalho para defender e sustentar essa crítica deve ser muito maior. Um dos pais da ciência da religião uma vez disse a seguinte frase: quem conhece apenas uma religião não conhece nenhuma. E essa frase dita por Max Miller eu acho que é muito esclarecedora, que a gente tem que ter sempre no horizonte. Queria mostrar inclusive onde eu estou gravando aqui para vocês, nesse horizonte maravilhoso das montanhas, para pensar, inclusive, a pluralidade do fenômeno religioso. Ou seja, não basta a gente conhecer apenas uma tradição, não basta a gente conhecer apenas o cristianismo, apenas o budismo, apenas o judaísmo, apenas o islã, apenas a Wicca, para então entender o fenômeno religioso universal em si. Quanto mais variáveis de tradições religiosas a gente coloca nessa equação para tentar entender o que é religião, mais afinado estará esse nosso mínimo denominador comum que nos aponta a essência, aquilo que de fato religioso perpassa todas as nossas tradições. E por que eu estou falando isso? Para a gente começar a entender que muitas das críticas que a gente vê aí na internet, quer seja feita por pessoas que não estudam o assunto ou quer seja feita por pessoas que estão estudando o assunto, incorrem no oposto, no avesso dessa frase. Ou seja, se quem entende apenas uma religião não entende nenhuma, não conhece nenhuma, quem critica o fenômeno religioso como um todo, partindo apenas de uma tradição, na verdade está incorrendo numa das mais graves e tendenciosas falácias. E esse vídeo vai ser sobre isso, sobre como a gente pode entender e tecer críticas pertinentes ao fenômeno religioso, mas não caindo nesse erro grosseiro, nesse erro superficial de confundir uma única tradição religiosa, os vieses e os reveses que ela teve na história da humanidade, a todas as demais. Porque, no fundo, além de ser uma falácia, além de ocultar a pluralidade do fenômeno religioso, também pode incorrer numa violência, num silenciamento epistêmico, inclusive, quando, por exemplo, a gente vê críticas vorazes aí sendo feita à religião enquanto um fenômeno, mas aí partindo apenas do cristianismo, por exemplo. Por exemplo, a associação que o cristianismo teve, o catolicismo principalmente, ao colonialismo. Aí as pessoas fazem esse pulo que é muito grande. Já que o catolicismo teve uma participação violenta, nefasta na colonização, e teve, e deve ser criticado, inclusive, deve ser estudado esse ponto, mas o que as pessoas fazem é, já que o catolicismo teve essa participação horrível no colonialismo, logo todas as religiões são horríveis. A religião é o mal da humanidade, a religião é simplesmente um dispositivo para ser manipulada a favor de interesses políticos, de interesses colonialistas ou de interesses pessoais, inclusive. Mas e aí? E as tradições que também foram colonizadas e tiveram as suas respectivas cosmovisões religiosas, resistiram, por exemplo, a gente tem aqui no contexto brasileiro, as religiões afro-brasileiras, não é? Que se colocam como um dispositivo, inclusive, identitário de resistência a essa mesma ação, a esse mesmo movimento que uma outra tradição pode ter sido associada. E aí, quando se tece a crítica de que a religião é o mal da humanidade, ou que a religião só controla, a religião é só violenta, e se a gente pensasse então pelo lado das tradições afro-brasileiras, que são o oposto disso no sentido macroscópico, digamos, são dispositivos que estimulam a identidade, consolidam uma resistência étnico-cultural, de cosmovisão, inclusive. Tá vendo como que a conta não bate? E aí que aquela frase lá do Max Miller
passa a valer para a gente aqui. Quem conhece apenas uma religião não conhece nenhuma, mas também quem critica a religião em toda a sua pluralidade, com base em apenas uma tradição religiosa, no final tá incorrendo numa falácia, tá pondo tudo num balaio apenas e fazendo concessões. Essas críticas superficiais, essas críticas infundadas, generalistas, além de ser tendenciosas, na verdade, elas fazem um desserviço para a gente encarar a complexidade do tema religião de frente, entendem? Notem, o que eu estou querendo dizer aqui não é que não deva existir críticas. Eu, enquanto doutor em ciência da religião, preciso analisar criticamente o papel da religião e das tradições religiosas para a humanidade nas mais diversas dimensões da vida humana. Mas justamente por isso eu tenho que considerar as suas manifestações mais plurais ao longo da história da humanidade. Então, quer dizer, se você vê aí na internet alguém criticando vorazmente a religião, é a vontade de Deus, é preciso que acredite em Deus, é preciso que as pessoas se coloquem nessa disposição subjetiva de acreditar, e muitas vezes esse paradigma, esse modelo teísta é o que implica em uma violência, porque as pessoas que se dizem autorizadas a falar pelo seu Deus impõem essa sua fala para as outras pessoas. Tá bom, esse é um lugar que a gente tem que criticar, que a gente tem que combater, obviamente. Mas fazer de novo aquele salto de que isso nos prova que a religião é má ou é um desserviço para a humanidade? Peraí, gente. Porque se a gente for pensar, dentre as milhares de tradições religiosas, inclusive que antecederam os monoteísmos nessa nossa era axial, que a gente chama, quer dizer, de 5.000 anos para cá, 6.000 anos para cá, imagina só, existem tradições, inclusive hoje em dia, que nem consideram central a figura de um Deus. Existem tradições religiosas, como várias correntes budistas, que não são teístas, que se vistas fundamentalmente apenas por essa ótica, a gente podia até pensar, será que elas não são ateístas? Porque para os budistas, ou pelo menos algumas correntes, a figura de um criador, a figura de um demiurgo, a figura de uma verdade absoluta. Então, quer dizer, se a gente partir da nossa crítica à religião como sendo a crença num Deus, numa alucinação, numa verdade absoluta, na imposição desse monoteísmo, e aí? E as outras milhares de tradições, como por exemplo as próprias tradições afro-brasileiras, as tradições xamânicas, as tradições e cosmovisões animistas, e aí? Quer dizer, a nossa crítica fica pela metade e a gente acaba colocando as pessoas que estão dentro dessas outras tradições religiosas para pagar o pato dos malefícios que essa única tradição religiosa que a gente está usando como base para a nossa crítica generalizada ou generalizante faz, entendeu? Então, para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer quanto a essa falácia, seria, por exemplo, a gente condenar a política em si. A política é o mal do universo, da humanidade. A política só faz mal. Eu não mexo com essas coisas de política porque, nossa senhora, é um tal de... é o povo roubando, os políticos só querem defender suas ideologias e impô-las sobre as outras pessoas, querem roubar, querem manipular, tal. Mas a gente vai ver a política, enquanto fenômeno em si, ela é tão diversa, ela é tão plural, que essa crítica passa uma régua sobre ela. Muitas dessas críticas estão partindo de uma pessoa ou de alguém que lê a política através de um monóculo, lê a política através de um único partido, de uma única experiência negativa que se teve com ela, quando na verdade agora os políticos e as pessoas políticas que realmente utilizam essa dimensão da vida humana para fazer a diferença, para estimular a democracia, para estimular o diálogo, melhorias, qualidades, direitos, acabam
pagando o pato pelas manchetes, entendem? Quantas vezes a gente não vê aí, por exemplo, as manchetes bombardeando os casos vergonhosos que a gente tem que combater, sim, por exemplo, de lideranças religiosas usurpando dos seus fiéis nas suas congregações, nas suas igrejas, nos seus cultos, enfim. Isso é um problema que a gente tem, obviamente, que apontar, colocar em manchete, superar, criar um alarde, analisar, mas a gente não pode esquecer que essa manchete não representa a totalidade do fenômeno religioso e muito menos nem sequer a totalidade ali dentro daquela única tradição. Então a gente precisa ampliar o nosso horizonte, e aí eu queria mostrar inclusive onde eu estou gravando aqui para vocês, nesse horizonte maravilhoso das montanhas, que é inclusive um lugar que eu quero prosear mais com vocês, sabe? Porque realmente existem milhares de tradições religiosas. E aí? O meu papel enquanto cientista da religião é justamente tentar estudar o máximo delas em seus respectivos contextos socioculturais, econômicos, inclusive, para tentar entender qual que é a linha, o fio que costura toda essa diversidade em um único fenômeno que a gente chama de religião. Então, para terminar, encaminhar esse vídeo aqui, eu acho interessante vocês, diante de qualquer crítica que vocês apontem ou apareçam aí na sua timeline, no seu feed, ou inclusive as críticas que você e eu podemos tecer para e sobre o fenômeno religioso, a gente precisa ter em mente, no mínimo, uma distinção básica para a gente qualificar a nossa crítica. Não é simplesmente para nos silenciar, não, para a gente qualificar. Essa é a minha proposta com vocês aqui. Qual que é essa distinção? A distinção, basicamente, ela opera em duas categorias. A gente precisa entender que religião não é sinônimo de tradição religiosa. Religião é o fenômeno universal, humano, é o mínimo denominador comum, digamos assim. Entendem? Enquanto que tradição religiosa é o modo com o qual este fenômeno se manifesta em diferentes contextos temporais e espaciais. Para fazer sentido aí, novamente a gente pode utilizar a analogia com a política. Política é um fenômeno. Os partidos políticos são manifestações particulares desse fenômeno geral, universal, digamos assim. Outra questão é, por exemplo, seria a arte, né? Seria como se a gente falasse, o barroco é a arte. Não, a gente tem a arte enquanto manifestação humana, universal, mas que adquire diferentes tonalidades, diferentes formas, diferentes ênfases, diferentes traduções mesmo ao longo da história. Então, a gente tem a arte como um todo, a gente tem o barroco, a gente tem a arte contemporânea, a gente tem a arte moderna, a gente tem, enfim, várias correntes artísticas. E aí seria interessante a gente chegar assim para falar assim, eu odeio arte. Aí você pergunta para a pessoa, por que você odeia arte? Aí você vai ver, ela na verdade foi no Museu de Arte Contemporânea, ou por exemplo, visitou a Bienal agora e não entendeu nada, né? E aí ficou traumatizada, ou realmente tem algumas questões pontuais em relação, pertinentes, mas aí fala, poxa, mas essa crítica que você está fazendo ao fenômeno artístico como um todo, tem que se aplicar não só à arte contemporânea. Se você está criticando a arte, essa sua crítica tem que se aplicar à arte moderna, à arte rupestre, entende? Para ir lá atrás. A mesma coisa é a religião. A gente precisa distinguir o fenômeno universal do fenômeno particular, das suas manifestações. Religião, tradições religiosas. Ou seja, se a gente quer criticar a religião, a gente não pode fazer dessa crítica uma crítica velada, por exemplo, ao cristianismo, ao budismo, às religiões afro-brasileiras, enfim, a uma única tradição religiosa. Porque se a gente quer criticar a religião como um fenômeno universal, a gente tem que, inclusive,
essa crítica tem que alcançar, inclusive, lá os rituais que eram feitos pelos nossos ancestrais nas cavernas, no fundo das cavernas. E essa crítica tem que chegar aos xamãs lá, aos primeiros xamãs, ou aos xamãs lá na Sibéria, que tem essa forma de religiosidade, entende? Então, entender que conhecer apenas uma religião é conhecer nenhuma. Também essa máxima de Max Miller deve se estender à nossa crítica à religião. Criticar apenas uma tradição religiosa não é criticar o fenômeno inteiro religioso. Porque se a gente quer criticar a religião como sendo o mal da humanidade, a gente tem que apontar para todo o seu campo de manifestações ao longo da história da humanidade. E olha quão é difícil isso, gente, porque essa crítica universal da religião implica em várias questões. Primeiro, prévias. O que é religião? O que a gente está entendendo como sendo religião? Aí a gente pode tecer uma crítica, é preciso definir. Como ela se manifesta, como ela estrutura, como ela pode ser entendida ao longo dos milênios e milênios e dezenas de milênios em que ela se manifestou na humanidade. Entendem? Então, as pessoas que fazem críticas à religião, você mesmo que está interessada em ver e ampliar o seu horizonte do que é religião, você mesmo precisa entender que muitas vezes a crítica se baseia apenas em uma única tradição religiosa. É pertinente criticar uma tradição religiosa. É pertinente a gente fazer essa análise pontual. Mas é uma falácia tentar fazer o pulo, o caminho inverso, né? Criticar o fenômeno inteiro com base apenas em um recorte dele. E essa é a minha proposta com vocês aqui, né? Nesse vídeo que eu vim caminhar aqui, trouxe meus apetrechos para ter essa prosa com vocês, né? E estou querendo, inclusive, começar uma série de prosas aqui mais livres, digamos assim, mais tons ensaísticos, né? Para que a gente possa desenvolver um pouco mais a nossa visão com maturidade, com pertinência, com profundidade, com relevância, mas do que tudo, né, com sinceridade. Desenvolver o que eu estou chamando de inteligência religiosa, né? Essa capacidade que a gente deve assumir de analisar a coisa sem reducionismos. Isso é muito mais propositivo. A gente tem a ganhar muito mais do que isso. Uma maturidade de entender e encarar o fenômeno religioso com seus vieses e reveses, agora entendendo que reducionismos atrapalham, alarmam e turvam ainda mais a nossa análise sobre a complexidade desse fenômeno do que ajudam. Muitas vezes, por exemplo, só para terminar, né, o que acontece é que uma pessoa foi criada numa tradição religiosa, e mais específico, num grupo religioso ali dentro de uma tradição religiosa, que impôs uma experiência negativa para ela, autoritária, né, gravíssima. E aí essa pessoa meio que se traumatiza com essa sua experiência e passa a olhar, então, a complexidade desse fenômeno com base nesse seu trauma. É legítimo essa crítica, né? Mas, novamente, ela precisa entender, por exemplo, que existem pessoas, grupos e outras tradições que lidam justamente com a religião de um jeito propositivo, de um jeito saudável, e que essa dimensão é muito fundamental à vida das pessoas. Então a questão aqui não é simplesmente fazer um elogio da religião, é abrir os nossos olhos, inclusive, para as críticas. Não compre uma crítica rasa. Antes de qualquer crítica que você fizer ou que você vê aí passando na sua timeline, lembra disso que eu estou te propondo. Enquanto doutor em ciência da religião, eu desenvolvi, né, essa afinação aí com base em minhas leituras e interlocuções. Faça essa distinção. Poxa, essa crítica que eu estou vendo, essa crítica que eu estou fazendo, ela diz respeito à tradição religiosa ou ainda uma parte de uma tradição religiosa dentre milhares e milhares de grupos que existem e existiram na história da humanidade? É uma partezinha
ou realmente eu estou fazendo uma crítica ao fenômeno religioso? Porque se for essa segunda opção, o seu trabalho para defender e sustentar essa crítica deve ser muito maior, porque essa crítica, novamente, deve se estender a todas as tradições religiosas, se você quer criticar a religião. E aí eu termino esse vídeo novamente fazendo alusão à frase, né, do Max Miller. Quem conhece apenas uma tradição religiosa não conhece a religião. Do mesmo modo, quem faz uma crítica à religião com base em apenas uma tradição religiosa, dentre essa constelação que é o fenômeno religioso, na verdade, está fazendo muitas mais concessões do que, na verdade, proposições ao entendimento e crítico deste termo. Entendem? Então, assim, essa é a minha prosa com vocês hoje, nesse ambiente, nesse visual inspirador aqui. E essa é a proposta do Numinarium, do canal Numinarium, que é esse movimento que eu estou fazendo com vocês aqui, das montanhas da Serra da Mantiqueira. Se esse vídeo te deixou aí uma reflexão, envia ele para alguém, vamos disseminar essa corrente aí, esse movimento de encantar o mundo, de fazer com que as pessoas lidem com esse fenômeno religioso de uma maneira mais crítica mesmo. E curte aí, deixa seu like, obviamente, e se inscreva no canal, porque ao longo das minhas caminhadas aqui pelas montanhas eu vou sempre levar meus apetrechozinhos aqui, embora esteja ventando um pouco hoje, espero que o som não esteja prejudicado, mas sempre vou levar meus apetrechos, porque quando surgir uma reflexão aqui, eu quero trazer com vocês. E obviamente a minha intenção com vocês aqui é qualificar nosso debate sobre o fenômeno religioso, entendendo a religião como sendo esse fator de encantamento do nosso mundo. A gente segue juntos encantando o mundo com conhecimento qualificado sobre religião.